isso não é um caminho para uma censura, Emílio? De verdade. Agora eu faço uma pergunta muito de verdade. Porque quando você impede uma grande empresa de ter a sua opinião sobre um fato, eu considero isso já uma liberdade de expressão não é absoluta em lugar nenhum do mundo. Sabe, mas eles estão questionando um projeto de lei, como uma grande empresa, que tem milhares, milhões de usuários. Mais deve ter que ser processado, mas a gente não pode, eu acho que o Estado não deve fazer uma regulação. Ninguém está propondo controlar conteúdo de nada. Mas olha o que eles fizeram. Nós queremos as coisas absurdas. Emílio, eu acabei de te trazer um fato. O Telegram mandou uma mensagem para os seus usuários. Ele não pode ter opinião? Claro que não. Por que não? Porque ele não é um brasileiro. Ele é uma empresa, é uma empresa que prega nacional. Deixa eu fazer uma parte aqui. Ele dá o direito do outro entrar no canal dele e falar? Lógico que dá. É uma rede de mensagens. É uma rede de mensagens. Eu acho que nós temos uma rede de mensagens que emprega muitas pessoas, gera renda para muitas pessoas. Não, senhor, quando é para todo mundo, você pode expressar a tua opinião lá. Claro. Reservada a quantidade, se você patrocina ou não. Ali ela mandou mensagem para todos os usuários do Telegram. O que ela poderia ter feito, Emílio? Mas a Rede Globo, vamos lá, não, calma aí. A Rede Globo, a Jovem Pan, a CNN, a Record, não pode dar opinião sobre os fatos? Já é opinião. O Telegram não pode? Nós estamos falando de outra coisa. Pera. Nós estamos falando de... o Telegram não pode dar a opinião dele. Opinião sim. Editorial. Nós estamos falando editorial. Editorial. Mas é uma plataforma de comunicação. A Rede Globo e todas as outras plataformas também não são só imprensa. A plataforma, as empresas pode fazer editorial. Pode ter opinião. Então o Telegram pode ter opinião. Que é a opinião. Principalmente porque é uma empresa brasileira. Então o Telegram pode ter opinião. Sede que ninguém nem sabe. Mas pode ter uma opinião. Então, aí que tá. Inflamar o Congresso Nacional é uma opinião. Contra uma projeto de lei. Onde você já viu isso? Emílio, é uma opinião. É uma plataforma de comunicação. A gente precisa começar exatamente onde o Emílio falou. É a questão do domicílio. Precisa começar pelo básico. Agora, a gente não vai ter discussão sobre uma questão extremamente complicada e que a celeridade muda todo dia, porque ninguém vai acompanhar a mídia social. Ninguém vai acompanhar a velocidade de internet. Muito menos com lei, né? Essa que é a grande verdade. Fato. Agora, Emílio, não dá por uma discussão dessa ser aprovado em regime de urgência. Não passar por comissões, não ter opinião de um monte de gente, não convocar todo mundo que seja interessado para opinar, para não ter uma comissão especial. Esse é o grande erro. Por que quiseram aprovar na marra? E depois, o que acontece? Além de aprovar o regime de urgência, chega lá no plenário e retira de pauta. Isto é, não tem base. O que a gente quer... Quando a gente quer regular, e você já foi legislador, e você é legislador, a gente não pode ter legislador de emoção. Ah, aconteceu um crime bárbaro, aumenta a pena. Não vai acabar o crime porque aumentou a pena. É o que eles estão tentando fazer com a questão do PL. Não dá para fazer isso a toque de caixa. Isso é uma discussão longa, tem que ouvir todo mundo, tem que ouvir quem participa do processo. Agora, regulamentar a favor da legislação nacional, eu sou super a favor. Por quê? Porque eles não podem entrar aqui sem respeitar a legislação nacional. Não, agora, como o Pavinato já disse, já existe. Eu quero fazer uma pergunta. Vou falar aqui, eu acabei de ler a lei dos serviços digitais que foi aprovada na Europa no começo de março desse ano, né? Ela não diz que a plataforma ela vai ter que banir o usuário. Ela não tem o poder de polícia entregue à plataforma como o último texto do PL do Brasil tem. Ela deixa a plataforma que presta serviço, que lucra, que tem gente da Europa, que funciona na Europa, à disposição do Parlamento Europeu para fiscalização e para a resposta de como funcionam os algoritmos, como funcionam as publicidades dadas. É uma abertura. As plataformas, elas não passam a ter poder de polícia. Posso falar agora, então? Ela não pode ter poder de polícia. Seguinte, você me chamou de mentiroso agora há pouco por isso. Então você deveria primeiro se desculpar por não ser... Eu não sou mentiroso. Não, mas agora vamos lá. Você quer discutir as condições do que o que está na lei, o que pode ser modificado? Concordo totalmente. Espera aí, eu só posso saber... Eu falo das coisas com base no relatório que foi enviado à votação. E o relatório enviado à votação não tem nada a ver com a lei de serviços digitais da Europa. Então, se o senhor quer fazer uma aproximação honesta, o senhor diga que é favorável a que o nosso projeto de lei se inspire no da legislação europeia. E não que é uma cópia, porque não é. Eu sei que não é. Não então eu não tenho por que pedir desculpa. Porque eu também não faltei com a verdade. Disse que não tinha legislação e tem legislação. Como a lei do Brasil, não.
No Brasil tem discussão a lei. Nós vamos criar agora, e ela está aberta a todo tipo de discussão, inclusive essa que você falou. Então essa era a questão. Foi votada a urgência para que não tivesse a discussão. Porque se quisesse discussão, não se tinha votado urgência. Agora, eu quero fazer uma pergunta, Blat, até pra você, que foi a discussão que eu tive. O Bibo quer falar, eu acho. Eu vou passar pra você, Bibo, só queria fazer uma pergunta. Que eu falei, se a Rede Record, o SBT, a Globo, a Jovem Pan, a CNN, podem ter uma opinião explícita, e dão muitas opiniões, muitas. Inclusive, contra o governo passado, foi um festival de ataques. O Telegram não pode ter? Essa que é a minha pergunta, porque é uma plataforma sim, mas é uma plataforma de comunicação. É uma plataforma de comunicação. Ela não é órgão de comunicação, ela é plataforma digital para abrigar conteúdos de outros. O que eu acho que a grande questão aqui, eu acho que se resume... Ela pode, de acordo com a lei, dar a opinião dela? Ela pode dar a opinião que ela quiser. O que a gente precisaria regular no Brasil é o seguinte, esses órgãos, ou essas plataformas, terem efetivamente a sede no Brasil para se responsabilizar de acordo com a legislação nacional. O que eu tenho muito medo mesmo, é o seguinte: nós estamos numa legislação de tráfico de drogas maravilhosa e tal, no papel. Aí é o seguinte, o usuário continua lá. Aí o que nós vamos fazer? Vamos censurar as plataformas, vamos colocar o Estado vigilante em cima disso. Sabe o que vai acontecer? O usuário da web vai para a dark web e nós vamos perder o controle. Então, veja, a questão da demasia fiscalização do Estado sobre determinadas atividades humanas acaba levando o quê? Até mesmo os bons para a clandestinidade. Então, nessa perspectiva... Doutor Blat, de tratar Big Techs como vítima. Mas eu não acho que eles presunção de culpa. E não querem respeitar a legislação constitucional. Mas exatamente por isso, talvez uma questão de regulação no que tange a CNPJs fixados no Brasil, eles têm que se submeter à lei nacional. Agora, a gente criar leis exatamente para ficar verificando conteúdos, estabelecendo o que pode e o que não pode, você está limitando, você está ceifando e está levando todos nós, só vê lá na China, só vê lá na Coreia do Norte, você só vê em alguns outros países onde as pessoas têm redes clandestinas, onde tudo rola e todo mundo vê. E aí como é que a gente controla? Como é que o Estado, a polícia, Ministério Público vai controlar? Vai chegar lá e vai pegar esse cara? A clandestinidade. Então, na perspectiva, ao invés da gente ter uma ação inteligente, que eu digo com relação a todos, não tô atacando a B ou C, porque não é meu papel aqui, mas é necessário buscar uma estratégia para que essas grandes redes sociais, assim como as televisões, jornais, etc., possam estar submetidas ao Estado Democrático de Direito e à legislação vigente. Sim. Basta isso, porque a gente começa a criar tantos mecanismos que o usuário vai para a dark web, vai para uma rede que a gente vai ter absoluto descontrole. Agora, que é para os dois lados, porque a gente fala de fake. Exato. Teve muita fake news, Emílio, contra o governo Bolsonaro, e ele não quis censurar as redes sociais por causa disso. Eu gosto desse nome fake news, porque na verdade tiveram várias fake news contra o Bolsonaro. Você sabe que tiveram. Inclusive que a facada dele foi forjada. Ele que se sustentou. Ele forjou a facada dele, que a facada dele foi um teatro, foi uma encenação, foi planejada. Isso é uma fake news a mais lavada possível. E foi divulgada nas redes sociais. Ele quis limitar as redes sociais? Não. Uma pergunta, fake news? Fake news teve. Fake news, na minha opinião, enfim, hoje é um nome bonito e tal, mas não é o velho boato. O boato sempre foi objeto de... É o boato bullying. Não, sim, o boato sempre foi objeto, obviamente, da ação do Estado, obviamente, na proteção do direito individual das pessoas. Então, se o indivíduo se acha atingido por um boato lá atrás, o que ele fazia? Procurava os mecanismos. Mas o que era o boato? O boato era a conversa do boteco, doutor Blat. O boato era aquela conversa que o sujeito falava mal do outro, ficava ali em 10 pessoas. Mas o a rádio boato jogado na internet, em segundos, em instantes, mudou. Ela tomou o país, então nós precisamos cuidar com isso. É por isso que o Código Penal endureceu as penas em 2019 para esses crimes cometidos online. Essa coisa de espalhar fake news, ela mobiliza um país inteiro. O Congresso Nacional, o Congresso Nacional americano
foi invadido em 6 de janeiro pelaquela horda do Trump, foi invadida a partir de mobilização mas vocês acham, francamente... O 8 de janeiro foi inteiramente organizado em redes sociais. Ok, foram pela rede social, mas francamente poderia ter sido por qualquer outro meio. Mas não é, hoje não é mais. Não, e só pra deixar claro, não, eu preciso chamar o Bibo, só pra deixar claro que a corte americana, ela deixou claro que ela não responsabiliza as redes sociais por nenhum ato de terrorismo e ela é a favor da liberdade das plataformas digitais. Eles não entendem direito disso. Hã? Os Estados Unidos é muito atrasado nesse Não, a corte americana deixou isso claro. É um país Ô, Emílio, que não sabe passar que lá se multiplica tanto a quantidade de escolas onde tem assassinato de criança, de shows que o nego chega... Mas lá tem mais segurança. E você acha que legislando sobre isso vai controlar? Não, mas tem muito mais segurança. Aí eu me pergunto, a mortalidade infantil dos Estados Unidos deve ser muito maior que no Maranhão, definitivamente. Calma aí, deixa eu passar pro Bibo. O índice de homicídios nos Estados Unidos de pessoas... Opa, que não é. Só chamar o Bibo rapidinho, que ele tá lá online, então é mais difícil dele falar, e depois eu devolvo pro Pavinato, pro Márcio e pro Emílio. Nessa hora. Tá bom. Olha, o debate está acalorado. As redes sociais, as big techs, deve ter uma regulação, sem dúvida alguma. Mas nada que tire a liberdade de expressão. E o que nós temos aí? PL do Orlando Silva, está claro que quer tirar a liberdade das pessoas. Acima de tudo, quando diz o que é fake news. Quem vai julgar o que é fake news? O governo? Vai julgar do seu viés. E não é por aí. Estão censurando a direita, não tem dúvida. Eu estou há mais de ano, hoje, milhares de pessoas, milhões podem estar me assistindo. Eu não terei um seguidor a mais. Um vai entrar na minha rede que é grande. Há mais de ano. Da esquerda. Tem alguém assim? Ninguém. Aí se falou tanto aí em Dark Web, vai para Dark Web. Mas tem pior. Tem a Deep Web. A Deep Web é mais profunda, mais rasa, é o que tem de mais de esgoto na rede social. Nós temos que fazer o seguinte: um regulamento justo, mas não um regulamento que sequer foi discutido em uma comissão da casa. Ninguém discutiu. Vem a toque de caixa. E quando a gente faz um acordo para votar a urgência, votou urgência contra o meu voto, votou urgência com o seguinte acordo: o mérito será votado na quarta-feira. Esse é o acordo. Aprovou urgência, chega na quarta-feira, como viram que iriam perder, aí não, muda, não tem mais a pauta, acabou. Onde é que tem seriedade? Cadê a seriedade? Está lá embaixo. Agora eu pergunto ao nobre deputado, com relação ao que é fake news. Uma simples pergunta: quando um candidato diz no seu programa eleitoral que pessoas que ganham até R$5.000 serão isentos de imposto de renda e nada acontece, isto é fake news ou não? Não. Sabe por que não? Não é, Bibo, porque o governo não terminou e o compromisso dele é até o final desse governo. Ele elevou agora. Você ouviu? Você quer ouvir ou você quer falar só? Porque você me fez uma pergunta, eu quero responder. Ele elevou agora para R$2.600 e poucos reais, e no dia que anunciou 2.600 já se comprometeu que até o final do governo será 5.000. Se chegar dia 31 de dezembro de 2026, né? 26, não tiver feito esse compromisso, aí você pode falar que ele não cumpriu o compromisso. Hoje você não pode. Então eu vou lhe dizer, ele disse que seria imediato, é de Mentira. Campanha e Mentira. já vai... Ele nunca disse que seria imediato, nunca. Eu ouvi. Nunca. 5 mil... Não, você não ouviu e você não tem isso. Então mostra isso que seria imediato. Mostra onde você ouviu isso. Então, vou dar outra comparação, tá? Ele disse que aumentaria... que essa não deu. Ele aumentaria em 13 ministérios. Não aumentou imediatamente? Ou vai esperar até o final do mandato? Não, isso era a necessidade do país. Era a necessidade do país aumentar. Sim, e a necessidade das pessoas que têm que pagar o imposto de renda, ganhando R$1.800, como era antes. Você sabe do impacto que isso tem nas finanças públicas. Não se faça deputado, não se faça desentendido, que você não é desentendido. Então não promete.
Não promete, então. Promete. Você pode prometer coisas para o início e pode prometer coisas para o final. Ele prometeu muita coisa para o início que já fez, né? Refazer o Bolsa Família, garantir os R$600, aumentar as bolsas de estudo dos estudantes, essas coisas todas já foram feitas. A retomada do Minha Casa Minha Vida, que vai atingir muitos prefeitos que você conhece, né? A retomada do PAC agora na sequência, uma política nova para o salário mínimo. Isso tudo já foi feito em menos de 5 meses de mandato. Sim, o desemprego. Ia baixar o desemprego. Está aumentando o desemprego. Claro, né? Tem uma pessoa que a gente não quer discutir, porque parece que não pode mais falar nada do Banco Central. É o único órgão que vamos dizer assim, tá intocável. Não existe órgão intocável. O comportamento do Banco Central, ele influencia diretamente. Ele influencia diretamente na capacidade do país crescer. Um país que mantém o crédito, mantém taxa de juros a 13,75, é um país que não quer crescer. É um país que não quer se desenvolver. Mas a taxa no governo Lula passado era até maior do que isso. Não era. O Lula assumiu em 2003, em janeiro de 2003, com uma taxa de aproximadamente 21%. Era mais, era 25%. E o Meirelles até elevou a 26,5% por alguns meses. Depois ela reduziu drasticamente. Não. A média foi 18%. Não é verdade. Não fale isso que não é verdade. Não teve média de 18%. Mas a média era mais alta do que os 13% de hoje. Toda semana tem que falar a mesma coisa. Não é. Emílio, a média era. A média era das taxas de juros. Não era, nunca foi. A média era maior. Não, ele pegou maior. Eu admitia que ele pegou com algo em torno de 24 ou 25, até subiu 26,5 e depois começou a descer e não parou de descer até o fim. Com inflação controlada, criando, vamos dizer, colchão de reservas internacionais que chegaram a 370 bilhões de dólares, com quintuplicação da exportação brasileira. Então não dá pra gente falar que taxa de juros do Bolsonaro se compara com isso aqui. Pave, você. O Bibo tá falando. Fala, Bibo. Eu tô aqui com o site do Banco Central aberto. Pera aí, Bibo. Senão a gente vai esquecer. Calma aí, Bibo. Senão a gente vai só esquecer. Um minuto que ele vai trazer a média das taxas de juros no governo Lula. Tá, 2003, desde janeiro. Tá? Em janeiro era 25,5, 26,5, 26,5. E se mantém. Em 2004, 16%, sobe a 18,75, a 19,75. Nós chegamos em 2006 com 17,25. Nós já estamos indo aqui para o ano de 2008 com uma taxa de 12,25. Depois sobe ainda para 13,75 em 2009. Em 2008 e só em 2009 ela rompe a barreira abaixo dos 13,75. Só em 2009 e ele termina o mandato com ela em 10,75. Ou seja, a média é maior que 13. Só no último ano dá muito maior, né? É o site do Banco Central do Brasil. Não, mas porque é isso que a gente fala. Não é fake news também. É o que você pensava. Nem que é fake news. Eu sei. Mas é o que a gente fala. As taxas de juros são altas hoje. Só que do jeito que se fala pelo governo Lula, parece que antes era um paraíso. E não era. Sim. A média das taxas de juros, ela era mais alta do que é hoje. Então também não é assim. Nenhum país sobrevive com essa taxa de juros. Acontecia no governo dele. Então, por isso que eu digo que, em certo ponto, tem uma certa hipocrisia de você tornar tão vilão o Campos Neto assim, sabendo que no passado a média era maior do que isso. Ele manteve a inflação, essa taxa de juros que nós temos hoje, foi mais ou menos a partir da metade do ano passado, no governo Bolsonaro, que ele aumentou para esse nível. A inflação estava em quase 10%. A inflação hoje, a última, bateu em 4%. Anualizada. Então não tem porquê a inflação que já caiu tanto você manter a mesma taxa de juros. Vereador, para concluir, nesse período todo... Peraí, os juros ele foi mantido justamente para a inflação retroceder. Então se nós tivermos um decréscimo inflacionário, foi por conta dos juros. Tá bom, mas ele já caiu. Mas se soltar, ela sobe. Porque a gente não tem a contrapartida do controle de gastos.
A gente não tem a contrapartida da âncora fiscal ainda. Como não tem? Tem um projeto na Câmara que quem está contra são bolsonaristas que estão contra, né? Vamos lembrar. Porque toda a bancada bolsonarista é ruim. É uma proposta que tem tanto gatilho que o presidente Lula vai precisar tirar porte de arma. Tem tanto gatilho. E o que tinha? Que tinha foi desmoralizado. Foi desmoralizado para pagar auxílio para as pessoas que passaram fome na pandemia. Ou aquela época a pessoa que passa fome não merecia o auxílio. Não tem não. O problema dele é que ele gastou demais na eleição. A vantagem que ele está aí. Ô, Pilhado, para mim concluindo, tá? A taxa de juros, a média sempre foi maior. Agora, olha só. Quando, nesse período, alguém criticou ou ofendeu o Banco Central? Quando se ofendeu o Banco Central? Em momento algum. Agora se ofende, diz que o Banco Central é culpado pela taxa Selic estar alta. Isso demonstra o viés despótico, o viés de censura, o viés de se impor a qualquer custo. Este é o governo que nós temos aí, que não respeita sequer o mercado. Daqui a pouco, o seu governo, do descondenado Lula, vai querer acabar com a lei da oferta e procura.